Olá, hoje eu vou dar uma mini aula para você entender como ressignificar um trauma utilizando a hipnose clínica. Você já deve ter visto várias explicações, mas eu vou trazer uma explicação simples para você que é hipnoterapeuta ou para você que está buscando a hipnose clínica para você entender como que o processo é rápido. Mas só depois da nossa vinheta. Muito bem, vamos lá? O que a hipnose clínica pode fazer pelo seu cliente ou para você que está procurando a hipnose clínica para buscar a ressignificação dos seus traumas que hoje, na sua vida atual, pode estar atrapalhando a você no desenvolvimento de um trabalho, no desenvolvimento de um relacionamento, quer seja com a família, no relacionamento íntimo pessoal, com seus filhos, em tudo na sua vida. O que esse trauma pode estar impedindo de você de prosperar, de seguir adiante? Vamos pensar nisso? Como que a hipnose atua ali no seu inconsciente, proporcionando você a ressignificação. Antes de mais nada, ressignificação surge um termo da PNL. Você vai encontrar o mesmo termo com o mesmo significado na terapia cognitivo-comportamental como manejo, na psicanálise como deslocamento ou nova elaboração psíquica. São diversos nomes para o mesmo contexto psicológico, psíquico, que provoca a mudança internamente do sujeito, tá bom? Para alcançar então a sua autorrealização e posteriormente uma transrealização. Vamos explicar para você de uma forma simples, para você que é hipnoterapeuta, para você que está buscando a hipnoterapia. Para isso, vamos utilizar esse quadrinho aqui, lousa, esse painel, dá o nome que você quiser. Antes de mais nada, uma pequena introdução do que eu vou desenhar para esclarecer para você. O nosso raciocínio cognitivo, nosso pensamento, ele é associativo. Ele sempre busca uma associação de um conhecimento pré-existente para você ter a solução de uma questão, de um problema, para lidar com alguma coisa. Ou seja, quanto mais você estuda, quanto mais esclarecido você é, quanto mais conhecimento você tem, melhores soluções você tem para diversas situações, porque você vai buscar associações cada vez mais para chegar a uma solução. Vocês entenderam mais ou menos isso? Ficou claro? Espero que sim. Então, para que você busca, já que você busca uma associação, imagina aqui comigo que lá no seu inconsciente, em um determinado tempo, existe, vou colocar aqui a letra T, fazer aqui bonitinho, de trauma. Esse Tzinho aqui significa trauma. Então esse trauma, essa carga emocional do seu trauma, tá lá dentro do seu cérebro. Tá lá. Então, para você chegar a uma determinada solução de alguma situação do seu momento, da sua vida, o pensamento ele vai buscando associações. Então ele vai buscar lá atrás uma memória, um conhecimento de que você tem, aí ele passa pelo trauma, pela carga emocional traumática que você tem aí, ó, no seu inconsciente. Qual que vai ser o resultado? Tristeza, mágoa, frustração, decepção, impedimento de solução, fobia, síndrome do pânico, depressão. Porque quando você vai fazer o seu caminho cognitivo, o seu raciocínio, ele vai passar por essa lembrança traumática. E aí vem o medo, vem a insegurança, porque o processo traumático vai deixar você triste. Então o que a hipnose clínica proporciona para o seu cliente, para você que está buscando a hipnoterapia? Lembra daquilo que eu falei? Ressignificação, manejo, deslocamento, nova elaboração, são tudo termos diferentes, mas para o mesmo significado, para o mesmo processo psicológico. A hipnose, ela vai ressignificar dessa maneira, que chama-se também de pareamento de emoções. Olha que bacana, hein? Pareamento. Você pareia o celular com outro, às vezes? É a mesma coisa. A hipnose, por meio do estado hipnótico, dentro do transe hipnótico, vai pegar esse trauma, vai ressignificá-lo, vai manejá-lo, vai pareá-lo com uma nova proposta. O hipnoterapeuta vai propor ao sujeito uma nova proposta por meio da sugestão hipnótica, dentro do estado hipnótico, uma nova proposta de como lidar com esse trauma. Fechou? Então aqui a nova proposta. Fica a pergunta. Por que a pergunta? Será que o cliente vai querer seguir essa nova proposta?
É a pergunta. Ele já ressignificou, ele já deu para o cliente aqui a nova proposta de como lidar com esse trauma. Fica lá a nova proposta no inconsciente. Mas vamos fazer aqui uma questão arquétipa, cultural, do senso comum. Em toda literatura, em toda história, filmes, revistas, novelas, nós temos uma cultura do bem sempre vencendo o mal. Somos doutrinados culturalmente, condicionados, educados à superação, a vencer o mal e qualquer dificuldade. Sempre superação, não é isso? Não são os filmes do herói sempre vencer, não temos lá a jornada do herói, do Joseph Campbell. Caramba, fugiu o nome. Ia falar João Campbell, você acredita? Mas tudo bem. Joseph Campbell lá, jornada do herói, tudo. Não é isso que estamos doutrinados, motivado? Isso vende nos filmes, vende em livros de autoajuda. Pois é. Então, a partir do momento que o hipnoterapeuta proporciona para o sujeito um novo pensamento sobre o trauma, o seu cérebro, quando ele for fazer lá a associação, ele vai chegar aqui no trauma, ele vai ter o caminho de passar pelo trauma e ter um resultado infeliz, traumático, indesejado, ou ele pode fazer a curvinha aqui com essa nova proposta para fazer aqui. Por quê? Porque o cérebro, a partir do momento que ele tem uma nova proposta de lidar com essa sensação traumática, ele vai procurar o que? A superação, vencer, ser o herói de si mesmo. Estamos doutrinados, acabei de falar isso para vocês agora. Então, naturalmente, dentro do processo cognitivo, do raciocínio semântico, você vai procurar evitar o sofrimento. Porque o hipnoterapeuta propôs para você uma nova forma de lidar com esse trauma. Então, seu cérebro não vai mais passar diretamente pelo trauma, porque o trauma jamais vai deixar de existir, ok? Jamais vai deixar de existir. Mas ele vai estar aqui, do lado dele, pareado, por isso que é pareamento, está do lado, tem essa nova proposta de pensar. Então ele chega aqui, ele sempre vai questionar, fica aqui um ciclo, né, de questionar esse trauma. Ele vai estar existindo, mas ele já sabe questionar esse trauma para não ter esse resultado. Então, qual é o resultado que ele vai ter? Aqui, ó. A partir do momento que ele questiona, dentro da proposta do hipnoterapeuta, o resultado é a felicidade. Vamos pôr um zoinho aqui. Ele fica feliz. Vamos pôr uma linguinha aqui, ó. Vai ficar até uma caretinha aqui, ó, a linguinha. Fica até a linguinha aqui, ó. Porque fica feliz, harmonioso, porque ele veio aqui, diante da ressignificação, da nova elaboração, do manejo, do deslocamento, de como pensar esse trauma. Ele questiona isso. E com o tempo, esse trauma, que era grandinho aqui, o Tzinho, era grosso, forte, pesado para o sujeito, ele começa a existir, mas de uma forma mais fina. Fica lá. Não fica tão pesado, não fica tão negritado, não fica tão grosso. E aí ele está sempre com aquele resultado. Jamais vai deixar de apagar a memória. A hipnose não apaga a memória. Mas fica mais brando. E ele está sempre tendo essa elaboração de uma forma mais leve. É isso que a hipnose clínica proporciona para o sujeito. E aí, hipnoterapeuta, você concorda comigo? Deixe seus comentários aqui. E se você procura hipnose clínica, tem alguma dúvida? Deixe o comentário. E você, hipnoterapeuta, se você quiser um curso completo de formação em hipnose clínica, eu tenho esse curso para você, presencial e online. Obrigado e até a próxima.